Olá, está no ar, o tema é direito. Há poucos dias atrás, a presidente da República, Dilma Rousseff, sancionou o novo Código de Processo Civil, pois este é o primeiro programa em que trataremos dessa matéria. E a convidada é a professora Simone Stabel-Daut, professora do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano, mestre em Direito pela PUC, advogada. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar conversando um pouquinho a respeito do novo Código de Processo Civil. São muitas as mudanças, não, professora? Sim. A ideia desse primeiro bloco, então, é a gente traçar uma espécie de panorama geral aí sobre o que mudou, dentre os aspectos principais. E no segundo bloco, vamos direcionar nossa conversa mais para a questão da relação entre advogado, cliente e processo. Pode ser? Pode ser. E na sua percepção, então, professora, quais são as principais mudanças do novo Código de Processo Civil, considerando um todo de ordenamento? Então vamos começar trabalhando pela parte inicial do Código, que ele consagrou vários princípios constitucionais, ele elencou e ratificou o amplo contraditório, que era uma garantia já constitucional, mas né, neste novo Código o juiz vai ter que controlar qualquer decisão com vistas ao contraditório. O Código trouxe alteração em relação aos prazos processuais. Os prazos agora vão ser contados em dias úteis, não mais corridos, como até então está vigorando. Isso é uma alteração bastante significativa. Por um lado, valoriza o advogado, que não vai ter que trabalhar nos finais de semana e nos feriados, mas também já é um aspecto que vai protelar o feito. Essa pode-se dizer que é uma grande conquista da própria OAB, não, professora? Da advocacia, sim, da OAB, dos pleitos dos advogados, mas nós não podemos esquecer também o outro lado, que ela acaba contribuindo para uma demora um pouco maior, porque o prazo que antes era de 15 dias, se nós formos contar eles tão somente em dias úteis, nós vamos ter um prazo mais extenso que o até então vigente. Agora, essa é uma peculiaridade do Código. Ao mesmo tempo em que ele sustenta que o processo deve ter uma duração razoável, ele também, em certa medida, ele caminha de encontro a isso. A senhora concorda? Sim, ele tenta simplificar procedimentos, já vou dar uma ideia inicial das principais mudanças, digamos assim, no procedimento comum, mas ele, ao mesmo tempo que ele valoriza a celeridade em vista da duração razoável do processo, ele acaba trazendo alguns aspectos que eu acho que talvez no dia a dia vão contribuir para uma demora. Por exemplo, a questão da conciliação prévia. O réu, hoje em dia, num procedimento comum, como é que acontece? Ele é citado para contestar. No novo código, a ideia inicial é que o réu seja convidado para participar de uma audiência de tentativa de conciliação. Inexitosa a conciliação, só então abre-se o prazo para a apresentação da defesa do réu. Isso tem um aspecto bastante positivo, até pela questão envolvendo a solução alternativa dos litígios, a valorização dessas resoluções alternativas que se mostram como um futuro para o problema atual do judiciário, que está super volumoso em números de processo, mas também acaba protelando os feitos, porque naqueles em que não houver acordo, o prazo de defesa vai se iniciar num momento bem mais para frente do que quando se recebia a citação, como é hoje em dia. Então, ele traz avanços, mas nós vamos ter que ver, é claro, que essas questões envolvendo mudanças legislativas, só na prática, no dia a dia, que nós vamos poder ter uma medida para dizer se foram positivas ou não. Mas, sem dúvida, nós vamos ter que passar por uma mudança cultural também, para aceitar melhor as conciliações, as mediações, essas formas alternativas. Com relação aos procedimentos que eu havia mencionado, nós podemos sistematizar algumas mudanças. O Código estabeleceu o procedimento comum, nesse que eu vou falar, vai ter um rito próprio. Mas dentro desse procedimento, ou no procedimento comum, nós temos várias alternativas às partes e aos juízes. Então, eu diria assim, um tipo de procedimento que as partes podem estabelecer entre elas. O Código prevê que, em se tratando de direitos disponíveis e envolvendo partes capazes, poderá ser estabelecido procedimentos específicos entre as partes. Então, elas podem fazer ajustes, digamos assim, processuais. O Código também prevê que as partes podem estabelecer
um negócio jurídico processual, como se diz na doutrina. O que seria esse negócio jurídico processual? Elas podem estabelecer ônus, deveres, inverter ônus probatórios a partir de um ajuste entre elas. Também tem um procedimento do qual o juiz participa. Nesses 2 primeiros, acredito que, se não ofender a legislação, o juiz vai se limitar a homologar, permitir aquilo que foi ajustado e respeitar aquilo que foi ajustado entre as partes. Um terceiro procedimento seria aquele entre o juiz e as partes. E aí as partes vão fixar com o juiz um calendário. Tem-se dito aí a calendarização. O que seria esse calendário? As partes vão combinar com o juiz prazos, podendo ser dilatados, podendo ser reduzidos, alterados de acordo com o que está previsto na legislação. Então, seria um procedimento próprio entre as partes e o juiz. E aqui nós já temos um problema, se nós formos pensar naquela ordem estabelecida, se não me engano, no artigo 12 do novo CPC, a ordem cronológica de julgamentos. Eu iria interromper, com a sua permissão, para lhe perguntar sobre isso, porque a senhora fazia referência à questão dos prazos, né? Isso é algo que compete à parte, à observância. Mas me parece que essa questão da temporalidade também vai afetar o judiciário, na medida em que agora o sistema cria a ordem cronológica de julgamentos. Isso. Como é que a senhora poderia explicar isso para o nosso telespectador que está em casa e que não tem uma relação tão direta, por exemplo, com a figura do processo? Assim, a ordem cronológica, a ideia é que os processos que já estão prontos, digamos assim, para serem julgados, sejam encaminhados para uma pilha, e essa pilha vai seguir uma ordem. Então, o processo que chegou na sexta vai estar na frente do processo que chegou na segunda-feira, porque nós vamos ter que respeitar essa ordem cronológica de conclusões para julgamento. Então, assim, é uma regra que prioriza, digamos assim, uma igualdade. Um processo não vai poder passar, com perdão da expressão, à frente de outro para ser julgado antes. Nós vamos ter que respeitar a pilha de julgamentos. Mas, nessa própria questão do procedimento fixado entre o juiz e as partes, no qual eles vão fixar um calendário, isso eu acho que já afetaria a ordem cronológica, porque o juiz pode fixar que vai proferir a sentença em 30 dias, em 90 dias. E como é que fica a questão da ordem cronológica nessa flexibilização? Mas são questões que, com o tempo, elas vão ter que ser resolvidas, vão ter que ser moldadas e adaptadas. E um quinto procedimento, ainda que eu gostaria de mencionar, é a possibilidade do juiz modificar o procedimento para atender ao caso concreto. Então, o juiz pode dilatar prazos, o juiz pode modificar a ordem, por exemplo, probatória de determinados aspectos no processo, desde que justifique para aquele caso concreto. Então, nós temos uma liberdade maior também outorgada ao juiz, independente, aí nesse caso, da vontade das partes, de flexibilização do procedimento ao caso concreto. No tema procedimento, realmente o código inova, né, professora? Porque realmente hoje é impensável esse tipo de possibilidade que a senhora está referindo aí. Não há nada no código vigente que torne possível que se instaure um outro tipo de procedimento que não aquele previsto pelo sistema. Agora, voltando ali na questão da ordem cronológica de julgamentos, isso é também uma ferramenta que vai acabar modificando severamente o funcionamento ou o trâmite dos processos no judiciário. Porque a gente vê isso na advocacia hoje, né? Eu não posso afirmar se é uma prática comum, posso afirmar que isso acontece. Às vezes os juízes resolvem julgar os processos de menor complexidade, aqueles da pilha, e acabam deixando alguns que eles entendem que são mais complexos para um segundo momento. Isso é algo que, a partir do novo código, da sua entrada em vigência, vai terminar. Vai. A princípio, a ideia... Tem algumas exceções ali previstas no artigo 12 que não devem seguir essa ordem. Por exemplo, se um processo se for realizado um acordo em audiência, a homologação, obviamente, não vai ter que entrar para a pilha. Não vai ter que seguir essa ordem cronológica, porque é uma questão mais simples. Mas a tendência é conferir uma igualdade maior a todos os processos que já estão aptos a serem julgados, tanto na esfera de primeira instância quanto nas demais instâncias. Isso não vale só para o julgamento, se ocorrer aqui, né, na primeira instância, o primeiro grau de jurisdição. Então, é uma ordem que vai ser estabelecida para todos. Professora, e no que tange a questão da comunicação dos atos processuais, a questão das intimações, das citações,
há uma mudança significativa em razão disso? O código trouxe diferentes aspectos envolvendo essa comunicação, digamos assim, em geral. Das intimações, o que poderia ser destacado nesse primeiro momento? A parte, em regra, é quem vai ter que intimar as testemunhas para a audiência. Então, o advogado vai ter que comprovar o envio do aviso de recebimento ou que fez a comunicação para que a testemunha esteja no dia designado para a audiência. Isso é um aspecto positivo e também preocupante. Existe exceção a essa regra? Existe, né? Nos casos em que não se conseguir cumprir essa diligência, pode ser requerida ao judiciário. Mas a parte receber um documento ou ser comunicada por telefone ou por e-mail, enfim, às vezes pode também deixar passar, né? Se perder com a data e não comparecer à diligência. E aí a parte que levaria essa testemunha pode perder o direito de produzir essa prova. É um aspecto positivo que tende a contribuir com a celeridade, mas também vai depender de uma adaptação cultural, eu diria assim, das partes e das que vão contribuir com o processo. Ainda, uma outra novidade é que o advogado pode intimar o outro advogado. Ele não precisa aguardar a diligência do cartório, né, do Poder Judiciário. Então, ele pode enviar o ofício com um aviso de recebimento e comprovar nos autos que aquela intimação foi feita. Isso tudo visando o quê? A celeridade processual. Eu acho que, assim, desburocratizar um pouco o processo, tornar ele um pouquinho mais ágil. Com relação à citação, a preferência que se terá é pelos meios eletrônicos. Não que todas as citações vão ocorrer pelos meios eletrônicos, mas a tendência é tentar fazer através de meios eletrônicos. Para isso, o código exige, por exemplo, que as empresas públicas e as empresas privadas mantenham um e-mail atualizado no sistema do Poder Judiciário, para que ele possa cumprir aquelas citações. Professor, me parece, na leitura do código como um todo, que ele é extremamente didático. Me parece que ele é metodologicamente mais organizado. Ainda que a gente faça uma série de críticas, e temos várias críticas a fazer sobre o novo código, me parece que nesse ponto, assim, de questão de ele ser explicativo, de ele ser mais autoexplicativo, me parece que essa é uma característica interessante do novo código. A senhora concorda? A senhora pensa dessa forma também? Certamente. E acredito assim, ó, que eu não diria nem crítica, eu acho que é mais dúvidas de como implementar, de como proceder, como é que isso vai ocorrer na prática. Aí só o tempo vai poder, né, nos dizer se foi uma mudança positiva ou não. Mas, em geral, acredito que as mudanças são bem positivas, tornou ele mais simples, tanto para os operadores do direito quanto para as demais pessoas. Essa questão envolvendo a conciliação acho que é necessário. Ela se mostra presente na maioria dos países, né, em outros estados, em outros países, esses meios alternativos, em especial a mediação e a conciliação. O nosso país, eu diria que ainda gatinha para essas ADRs, né, essas formas alternativas de solução, mas que, sem dúvida, têm que ser valorizadas, porque o judiciário brasileiro está sobrecarregado, é uma realidade. E alguma coisa precisa ser feita para que ocorram essas mudanças, senão nós não vamos conseguir alcançar a justiça aqueles que precisam e que não têm outra alternativa senão através do Poder Judiciário. Gostando-se ou não disso, há uma característica presente no novo código, que é a tentativa do sistema de julgar o maior número de processos com o menor número de decisões. Eu acho que nós podemos iniciar o segundo bloco falando justamente disso. Uniformização. Vamos fazer um breve intervalo? Sim. Fique conosco, nós já retornamos. Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando Arte.
transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais pelo telefone 55 8114 9042. Bem-vindos de volta, este é o Tema Direito. A convidada de hoje é a professora Simone Daut, professora do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Estamos conversando sobre o novo Código de Processo Civil, sobre algumas das alterações. Confesso ao telespectador que esse é o primeiro programa em que trabalhamos com essa questão. Muitos outros precisarão ser realizados para isso. Temos um ano aí, considerando que esse é o período de vacácio do Código, de vacácio legis, o que significa que ele entra em vigência somente em março de 2016. Professora, terminamos o primeiro bloco falando nessa tentativa do Código de julgar o maior número de processos com o menor número de decisões. Aí tem uma série de ferramentas para isso. Existe a ferramenta dos recursos repetitivos, do incidente de demandas repetitivas. A senhora acha que esse é um ponto positivo do novo Código? Acredito que sim, acredito que se mostre como um ponto positivo. Por quê? Porque o sistema como está hoje, ele contempla o quê? Decisões de para todos os lados, digamos assim. Eu brinco muito com meus alunos em aula, imaginem uma panela de pipoca, coloquem os grãos e quando ela começar a esquentar, abram a panela, vai saltar pipoca para todo lado. É assim que são as nossas decisões judiciais. Felizmente para alguns e infelizmente para outros. Uma mesma matéria é decidida de forma extremamente distinta, às vezes na esfera do mesmo tribunal e outras vezes em tribunais diferentes. E aí eu questiono, será que isso é justiça? O que será que é mais justo? Uma pessoa que tem o mesmo direito ou a mesma pretensão que o outro ter uma decisão igual ou ter a possibilidade de ter decisões diferentes? Não sei. Agora, realmente, essa é uma questão importante de se discutir, porque nós estamos pagando o preço agora dessa, talvez, deficiência de realidade do sistema jurisdicional no que tange à aplicação do direito. Porque não é admissível que, em metros, entre uma vara e outra, a gente consiga visualizar decisões tão divergentes e antagônicas entre si. Então, realmente, talvez essa seja uma resposta do sistema para tentar coibir. O que tem em relação com a própria questão da subjetividade no ato decisório, né, professora? Eu acho que a tendência da uniformização da jurisprudência é uma tendência positiva, porque nós vamos ter uma decisão, talvez não aquela que a gente estivesse esperando, mas vai ter uma padronização das decisões e vai ter uma segurança jurídica. A partir do momento em que forem sendo estabelecidos esses precedentes, digamos assim, as pessoas sabem que se forem buscar o poder judiciário, a tendência delas terem êxito é positivo ou não, dependendo do que estiver estabelecido nos precedentes. Como é que nós estamos hoje? Não se sabe. Nunca nós vamos ter uma certeza para afirmar para um cliente, para uma pessoa que questiona um operador do direito. Será que eu vou ganhar essa ação? Não sei. Às vezes depende da Câmara que foi sorteado o recurso, às vezes depende do tempo em que o recurso foi julgado, para que a gente tenha uma decisão positiva ou negativa. Então, essa harmonização que se pretende é que elas vão ser decisões mais padronizadas, tanto a nível dos tribunais estaduais quanto dos superiores, para que se evite essa insegurança jurídica que o jurisdicionado tem hoje em dia. Nós não podemos cair na ilusão também de que o sistema vai acabar se transformando numa máquina, né? E nós já teremos as respostas antes do ajuizamento das ações, não é por aí, né? Não, é uma ideia mais segura, eu diria. Como é que funciona no sistema da Common Law? E a uniformização ela está diretamente ligada ao sistema da Common Law. Se estabeleceram precedentes em determinadas épocas, por diferentes motivos, e a população aceitou aquilo como um precedente. Então, certo ou errado, você tem ao menos a segurança jurídica de que aquela vai ser a resposta.
E aí nós temos vários casos de questões similares com decisões diferentes. Como justificar isso para o jurisdicionado? Como justificar isso para a sociedade? Essa não é a resposta que a sociedade espera do Poder Judiciário. Então, eu acho que, tendo uma harmonização, não é que você vai ter uma garantia de que o seu processo vai ser julgado daquela forma, mas, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter uma harmonia maior e uma segurança jurídica maior. Até porque tem regras para fixar esses precedentes, essa padronização, essa uniformização, e tem regras para alterar. Então, assim, um problema que nós temos hoje, a pessoa ingressa com uma ação, o STJ, matéria infraconstitucional, tem uma posição determinada, e a pessoa se sente esperançosa com aquela pretensão. E o STJ resolve modificar o entendimento no curso da demanda desse jurisdicionado. O que vai acontecer? Quando a demanda dele chegar no STJ, ele vai ter a triste notícia de que não teve êxito na sua pretensão, em que pese, quando ele ingressou com a ação, ele tinha uma forte expectativa de ter êxito. O que se pretende com essa uniformização? Padronizar. E a partir do momento em que elas estão mais ou menos padronizadas, nós vamos ter regras para modificá-las. Então, não é uma decisão que hoje tem um entendimento e na semana que vem vai ter outro. Nós vamos ter que ter uma fundamentação bem forte para que essa seja, né, a nível da Suprema Corte, das Cortes Superiores ou dos tribunais estaduais a modifiquem. Professora, definitivamente o Código inova numa série de possibilidades e para que nós possamos encaminhar a nossa conversa, o que a senhora poderia dizer em relação à questão dos honorários advocatícios? Porque essa foi uma grande conquista, principalmente da OAB, em relação ao novo Código de Processo Civil. O que muda ali na sua percepção? Com relação aos honorários, vários aspectos positivos aos advogados. A questão envolvendo os honorários fixados em ações que envolvam a fazenda pública. É um problema do atual Código. O Código novo trouxe um escalonamento, percentuais que o juiz deverá fixar dependendo do valor da condenação. Então, isso é um aspecto bem positivo, acho que nós vamos conseguir acabar com aqueles honorários irrisórios, que muitas vezes eram fixados quando a fazenda pública aparecia no outro polo da ação. Um outro aspecto envolvendo os honorários, nós vamos ter honorários também na fase recursal. Então, o tribunal, os tribunais superiores vão aumentar o valor fixado a título de honorários. Então, eles vão sendo diferenciados à medida que vão sendo interpostos recursos. Não pode mais compensar honorários, que isso é uma prática reiterada, que muitas vezes se tenta, e se questiona se é possível ou não a compensação. E uma prática que gera um descontentamento tremendo por parte dos advogados. Muito grande. E a questão da sucumbência também restou, digamos assim, apaziguada pelo novo Código. Por quê? Porque tem juízes que entendem que a sucumbência é da parte e não do advogado. Então, o novo Código traçou um dispositivo dizendo que a sucumbência é do honorário, é o honorário do advogado e não da parte. Então, ele esclareceu assim, vários pontos envolvendo os honorários. Ele também trouxe para os advogados o recesso, né, compreendido ali na 20 ou 21 de dezembro a 20 ou 21 de janeiro, ele trouxe já dentro do código essa previsão. Como é que estava hoje? Dependia de cada tribunal tinha liberdade para instituir esse período de recesso ou não. Então, agora ficou garantida as férias para os advogados. Ele trouxe a questão que eu já havia mencionado, né, da possibilidade das intimações, das citações, para facilitar o dia a dia. Então, assim, eu acho que ele foi bastante positivo, ele atendeu a pleitos significativos da categoria dos advogados. A questão envolvendo os prazos, ainda, que eu recordei agora quando a gente comentou dos advogados, acabaram-se os prazos em quádruplos. Agora nós vamos ter prazos em dobros e além aquelas entidades, né, Defensoria Pública, Advocacia Pública, Ministério Público, que já eram contempladas, também houve uma nova classe, digamos assim, que são as assistências judiciárias das universidades. Então, elas também vão ter o benefício do prazo em dobro. Também acredito que foi um aspecto significativo. E o prazo também que ficou estabelecido da carga rápida. Quando o prazo é comum,
se estabeleceu uma carga rápida de 2 a 6 horas, na qual o advogado pode pegar os autos para fotocopiar ou para cumprir o prazo e depois devolver em cartório. Professora, para que possamos fechar essa conversa, há um tema que particularmente me é muito caro, que é o tema da democratização do processo, da democratização do judiciário. E me parece que o novo Código de Processo também se preocupa com essa questão, principalmente quando traz a figura do amicus curiae. A senhora poderia explicar para o nosso telespectador qual é o significado do amicus curiae, em que tipo de processo a senhora acha que é importante essa intervenção? Sim, o amicus curiae ele foi consagrado no novo Código de Processo Civil, em que pese ele já existe previsão em legislações esparsas no nosso sistema, como, por exemplo, na legislação que trata da Comissão de Valores Mobiliários. Nós temos a possibilidade, o juiz tem a possibilidade de se valer desse auxiliar. O amicus curiae, assim, em linhas bem genéricas, é o amigo da corte, é o significado literal da palavra. E o que significa dizer amigo da corte? Qual é a função desse auxiliar? Ele vai ajudar o juiz em determinadas questões técnicas. Pode ser um engenheiro, se a matéria demandar, pode ser um profissional especializado em economia, por exemplo, nessas questões envolvendo a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Muitas vezes nós precisamos de profissionais de outras áreas, não só profissionais do direito. E esse amigo curiae vai ajudar o juiz, vai ajudar o processo sem interesse pessoal em relação às partes envolvidas. Não é um assistente das partes, é um assistente do processo. Ele pode ser utilizado, o código não restringe a atuação dele. O juiz, sempre que entender necessário, poderá nomear um amigo da corte, esse amicus curiae. Em qualquer grau de jurisdição. Em qualquer grau de jurisdição. E ele vai contribuir. Então, pode ser, por exemplo, se fizer necessário alguma questão contábil, o juiz pode nomear um profissional da área contábil, da engenharia, de qualquer outra área. Até mesmo se nós formos pensar para a área de família, ele pode se valer de outros profissionais para que possam contribuir, esclarecer questões naquele processo. O que deve se deixar claro é que ele não é assistente das partes, ele é assistente do juízo, ele vai contribuir tecnicamente com o processo. O que me parece é que o processo, ele passa a se dar conta, é um dar-se conta de que ele não é mais aquele processo que tutela somente direitos individuais. Claro que não. Aquele processo liberal, aquele processo eminentemente escrito, protagonizado num primeiro momento pelas partes, depois pelo juiz. Agora nós temos um outro tipo de processo, um processo que também se preocupa com a tutela dos direitos transindividuais, meta-individuais, difusos, coletivos, e para essas ações aí de maior complexidade, considerando então que elas têm um destinatário indefinido, é que surge então essa possibilidade agora, me parece que esse instituto é pensado mais para essas ações. O sistema pensa a possibilidade, então, do juiz compartilhar a decisão com órgãos da sociedade que tenham interesse em resolver aquela questão. Eu acho que essa é uma evolução bastante interessante do sistema, né, professor? Positiva, e ela traz a sociedade, em geral, para o Poder Judiciário. Para que eles possam participar, para que eles possam de fato contribuir. Sem dúvida nenhuma, não é só o juiz que pode nomear. Se houver um interesse de uma determinada entidade, de um determinado órgão, eles também podem pedir para o juiz para participar daquele processo. Aí eu acredito que vai ser nessas questões ambientais, sempre que houver necessidade de provas mais técnicas e, como você mencionou, né, processos coletivos, da coletividade, não só em ações, ação civil pública nas ACPs, mas num processo coletivo como um todo. Questões envolvendo direito do consumidor, que demandem alguma outra prova. As associações de direito do consumidor vão poder participar como amigos curiae. Enfim, nós vamos ter uma gama bem grande de entidades, de pessoas físicas ou jurídicas que vão poder participar como amicus curiae. Professora, essa conversa foi extremamente elucidativa, interessante. Realmente é a hora de começar a se falar no novo código, já estamos fazendo isso. O curso de Direito da Unifra está preocupado com essa questão, a própria Unifra como instituição está preocupada, porque esse é um código que vai acabar afetando uma série de relações entre as pessoas, relações essas que não são relações de trabalho necessariamente, ou relações no mundo do direito penal, mas relações envolvendo direito de família, sucessões, contratos, etc.
Eu agradeço a sua presença, gostaria de dizer que o programa está à sua disposição, já lhe adiantando de fazer convites em outras oportunidades para que possamos continuar nessa conversa. Muito obrigada, agradeço novamente a oportunidade. É uma conversa que está começando, né? Estamos engatinhando aí para as adaptações, para as modificações da nova legislação. Sem sombra de dúvida. Agradecemos pela sua audiência. Fique ligado na TV Unifra. Até a próxima.